Olá, amigos da TV, ela está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Celésio Berners. Ele, por muito tempo, militou na condição, inclusive, administrativa no rádio blumenauense, nos meios de comunicação da região. Celésio, prazer primeiro revê-lo e um prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente. E nosso prazer é meu em revê-lo e conversar com o amigo novamente e o receber em minha casa para esse bate-papo que a gente espera que agradamos a quem nos está assistindo pela TV. Bom, aliás, você foi um homem de TV também, né? Na verdade, em comunicação, em Blumenau, eu comecei pela televisão e Jornal de Santa Catarina, em 1974. Eu assumi lá a contabilidade das duas empresas. Uhum. Era ainda na Coligadas, não? Era aqui na Coligadas, na rua Getúlio Vargas, né? E o Jornal de Santa Catarina é onde que hoje tem aquele centro comercial. E aí tinha um comércio junto que era a TVlândia. Quem é mais, o pessoal mais antigo conhece que ela vendia as televisões Telefone. Então ali que eu comecei. Comecei pela televisão e pelo Jornal de Santa Catarina. Chama a atenção, né? Relembrar essas coisas. Telefone que uma marca. Sim, que marcou época, né? E as geladeiras Frigidaire. Quem era a concorrente da Telefone? Era a TV, aquela Colorado ou não? A Colorado, Colorado naquela época era forte também, mas a Telefone que era mais forte. Na época, né, eles tinham uma venda muito boa, era uma boa empresa. Nós estamos falando de receptores de TV, né? Sim, receptores de aparelho, TV. Naquela época era um produto, artigo de luxo, né? Era um artigo de luxo e era aquelas televisões pesadas, aquele tubo de imagem enorme. Aquilo para transportar uma televisão tinha que levar duas pessoas, né? Uma pessoa não transportava. Bom, nós estamos falando da década de 70. É verdade que em 1970 veio a TV em cores, né? Uhum. Mas isso demorou um pouquinho para chegar em Blumenau. Demorou, mas em 74 já tinha. É? Já tinha em 74, na TVlândia já tinha. Deve ter sido um espetáculo quando chegou essa novidade, né? A novidade maior foi, para a televisão, foi a transmissão da Copa em 80, né? 80 teve uma ou 82? 82, a Copa 82, da Espanha. Quando a TV Coligadas conseguiu pôr o sinal em Chapecó. Num link, né? Os engenheiros da TV Coligadas, eles pularam um link passante, né? Um passava a imagem para o outro, então eram quatro estações. E aquilo no meio do jogo, não é que deu problema naquilo. E aí, até que se refizeram, perdemos uma parte do jogo, mas só para o oeste de Santa Catarina. Pois é, mas a Copa de 82 é uma Copa mais recente. A de 70 já era televisionada, não? A de 70 não sei, porque eu cheguei em 74 já lá, né? Bom, porque até ali, um pouco antes, as pessoas assistiam aos Jogos de Copa do Mundo no cinema, né? Vinha bem mais tarde. No cinema e quando alguém captava a imagem que passava para Porto Alegre, que passava pela Embratel aqui em Blumenau. Então esse sinal às vezes era captado. Então algum outro privilegiado tinha sido. Fora essa questão dos aparelhos de TV, chegasse ali na Coligadas em 74. Mas ela estava no ar o quê? Há 5 anos? Era uma novidade, digamos, para Santa Catarina a TV. Foi a primeira em Santa Catarina, TV Coligadas foi a primeira. Mas então eu digo, quando o senhor chega, ela está dando os primeiros passos? Não, mas 4, 5 anos? Não, ela é de 63, né? 63, não é de 69, não? Não, acho que é 63. Eu não me lembro mais, que eu já faz tanto tempo. Mas daí em 74 eu cheguei, né, fui ser contabilista lá, né? E fui para lá pelas mãos do Altemir Antônio. De saudosa memória, né? Saudosa memória, jogador de futebol e tal, que trabalhou comigo na empresa Garcia. Porque eu venho da escola da empresa Garcia, né? Eu me formei em contabilidade, mas eu trabalhava na empresa Garcia. E aí o Altemir Antônio me levou para a Coligadas como contador. E assim eu fiquei como contador do jornal de televisão até 1980. Então a tua função era administrativa? Era administrativa, não mexia com som, imagem, nada. Então em 80, a TV, em março de 80, a TV foi vendida, a TV Coligadas. Mas não foi vendida para a RBS, foi vendida primeiro para um grupo do Paraná, que tinha no seu quadro associativo, era uma sociedade anônima,
estava o Mário Petrelli, que hoje comanda a RIC Record aí, né? Estava Augusto Prora, que é um pessoal de Curitiba, e entre eles estava o Flávio Coelho de Blumenau e o Carlos Guilherme Ador, que veio para ser superintendente, que era o da TV Coroados de Londrina. Bom, antes de... A Coligadas já pertencia ao grupo aqui da região, o grupo aqui da região. Eram 3 cidadãos, Wilson de Freitas Melo, Caetano de Figueiredo, todos os dois falecidos, e o Flávio Rosa. Eles eram donos, os 3 eram donos da empresa. Eu trabalhei com os 3. E os 3, esse grupo, inclusive da Coligadas, além da TV, eles tinham o Jornal de Santa Catarina. Que é o primeiro jornal offset em Santa Catarina. E emissoras de rádio também, E emissoras de rádio, eles tinham, ali foi um pouco dividido das emissoras de rádio. A emissora de rádio veio depois, sabe? Com a aquisição da Rádio Blumenau, mas aí já é com o Flávio Coelho, aí já é outra história, que já é um pouco mais na frente, lá com o Jornal de Santa Catarina. Porque em 85 o jornal também foi vendido. Aí o Flávio Coelho ficou com a Rádio Blumenau, o Jornal de Santa Catarina, ele comprou sozinho o jornal, e a Rádio Tropical. Que FM. Que é FM, que hoje é a Rádio Menino. Eu digo que esse grupo da Coligadas, eles, em determinado momento, eles foram proprietários da Rádio Clube aqui de Blumenau. Sim. E algumas emissoras fora daqui também. Mas isso é através do Flávio Rosa. Sim, que sim. Depois o outro Rosa, que é o filho dele, que é o Flavinho, que continuou. E depois eu não sei como é que passou. E a tua passagem ali pelo Santa, pela TV Coligadas, foi muito tempo? A TV Coligadas eu fiquei de 74 a 80. E pro Santa Catarina eu fiquei até 85, porque o Jornal de Santa Catarina foi vendido em 85. Pois é, e aí você há de se lembrar, né, e até para a gente recuperar a memória de muitos dos nossos telespectadores, como é que era feita a TV? Você lembra dos apresentadores locais, por exemplo? Sim, Braga Mila, o Osmar Lachevitz, Valmira Simas. Todo dia tinha que trabalhar muito eles para botar aquilo no ar, porque a equipe de técnico era muito boa. Os engenheiros, Passo, o Demarque, eram bons engenheiros, né? Então, todo dia tinha uma coisa diferente para fazer, mas eles... e na época o equipamento muito mais pesado que hoje. Mais pesado, né? Não tinha... Os recursos eram muito difíceis. Para comprar o equipamento, só importar. Hoje já tem importado, mas também já tem um nacional. E ali conseguiram botar um ônibus, lembra do ônibus verdinho aquele? Com uma menina da TV Coligadas e tal. E aquilo deu resultado, aquilo de fato... Porque era uma abrangência estadual, né, a TV? Era. O próprio jornal? Era. Não tínhamos algumas dificuldades para o oeste de Santa Catarina, né? Como eu disse, na primeira transmissão da Copa do Mundo, a gente fez linkagem, que se chama, né? Para que chegasse o sinal a Chapecó, aquela região de lá. O Jornal de Santa Catarina, por sua vez, sempre andava junto, né? O Jornal de Santa Catarina com a televisão tinha 17 sucursais no estado. De Chapecó até Criciúma e Tubarão. Eu me recordo, numa passagem que eu tive pela Rádio Blumenau, que a gente acompanhava o Blumenau nas transmissões, e por vezes era escalado para acompanhar o time na cidade onde iria jogar, e um dia, 2, 3 anos, e muitas vezes fui de carona com um desses distribuidores do jornal, para o oeste e para o sul, aquelas F1000, né? Nós antes trabalhávamos com o Chevette, né? Que era o carro que aguentava, porque, de fato, veja, sair daqui a Chapecó são 500 quilômetros. Num tiro só, não é fácil. Então, depois a gente conseguiu fazer em Monte Alegre, uma baldeação, né? De Blumenau, o motorista ia até lá, que é um pouquinho depois daquela do Patúcia, e o outro motorista pegava e levava para Chapecó. E aí era aquele, todo dia tinha que decidir se vai ou não vai, né? Porque o Jornal de Santa Catarina era assim, o expediente do jornal era no período da tarde, né? E aí dependia muito das matérias que estavam entrando, e dependia muito do redator, que na minha época era o Luiz Antônio Soares, que já faleceu recentemente, né? Ele gostava sempre de dar o furo, ele sempre gostava de segurar a matéria até em cima da hora para poder pegar tudo que aconteceu até meia-noite. O que isso ocasionava? Ocasionava o atraso da distribuição do jornal para o oeste de Santa Catarina.
Aí, se nós chegássemos lá no Oeste de Santa Catarina com 1 hora de atraso, não vendia mais nada. Voltava tudo. Por quê? Porque em Chapecó, eles já são mais tradicionalistas. Parece que eles, o governador deles é do Rio Grande do Sul. É uma coisa, é um negócio diferente aqui lá. Então, se a gente chegasse um pouco atrasado, não ia. Então, quantas vezes na madrugada, que hora que é? Fechou o jornal, vai sair agora? Não vai. Vamos andar de ônibus. Mas o ônibus aí mesmo. E o problema era, diferentemente de hoje, tudo datilografado, né? Naquela época, a fotomecânica tinha um quarto enorme para fazer a foto. Era fotomecânica, o nome está dizendo que é uma Agora foto. pensa, mas eu falo digitar é hoje. Datilografar, uma lauda, né? Datilografar e era feito numa página do tamanho, o jornal, primeiro que não era do tamanho que está hoje, né? Sim, era. Ele era um jornal tamanho grande. Então tinha uma página e datilografava aquilo, ia para a revisão e depois ia para a composição. O que era a composição? Passar cera nessa parte de papel e colar em cima. E colando naquela trabalho chapa, artesanal, manual. Como é que era feito isso? Tinha uma mesa de vidro, embaixo com iluminação, para que a pessoa visualizasse bem o que ele vai... Então tinha que fechar os buracos. Então fazia matéria de acordo com os espaços, que era um negócio impressionante. Aí precisava de revisores também, né? Revisores, paginadores. Então o Jornal de Santa Catarina trabalhava sempre com 117 pessoas. 117, 120 e assim por diante. Isso não contando os motoristas, que eram funcionários da TV Coligada. Era um trabalho... Isso se repetia diariamente. Daí em 82, eu estava já no Jornal de Santa Catarina. Aí veio a minha história de rádio, em 82. O Luiz Antônio Soares era o gerente da Rádio Blumenau e da Rádio Tropical, que era no edifício catarinense, no 15º andar. Porque a Rádio Blumenau e a Rádio Tropical, eles foram adquiridos do Ayrton Rebelo, do Osmar Lachevitz, tinha um grupo que era o dono. Então o Flávio Coelho e mais 3 compraram. Depois o Flávio ficou sozinho com as rádios. Em 82, então, eu fui designado para vir administrar as rádios aqui no edifício catarinense. O que eu fazia? Administrava as rádios de manhã aqui e à tarde eu ia para o jornal. Porque o serviço começou a prejudicar o Luiz Antônio Soares nas redações do Jornal de Santa Catarina. Então tiveram que trazer ele de volta para o jornal, só para o jornal, porque era incomodação, e eu fiquei então na rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, tomar uma aguinha, e a gente volta para falar desse teu tempo, que foi muito maior do que TV e jornal, no rádio. Pode ser? Pode ser. Celésio Berners é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique aí, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Celésio Berners, homem que por muito tempo militou no rádio, no jornal, na TV, como ele disse no bloco anterior. Agora eu quero reservar esses últimos 15 minutos para falar no rádio, veículo onde você por mais tempo atuou e na condição de gerente, né, Celésio? Sim. O rádio veio em consequência do Jornal de Santa Catarina da televisão. Em 82, o Flávio Coelho, que era o dono do Jornal de Santa Catarina, já sozinho, né? Ele tinha o gerente dele, aqui nas rádios, que era no edifício catarinense, 15º andar, Luiz Antônio Soares. Mas em vista do grande serviço que o Luiz Antônio Soares, ele era diretor da redação do Jornal de Santa Catarina. E, aliás, bom jornalista. Bom jornalista.
Então, tu vê, ele não tinha a mínima condição de tocar isso. Eram duas emissoras de rádio, uma AM e uma FM, a Rádio Blumenau e a Rádio Tropical. Então, em 82, eu fui chamado pelo Flávio Coelho e vim para administrar as duas emissoras. Eu trabalhava antes do meio-dia nas duas emissoras de rádio e à tarde ia para o Jornal de Santa Catarina. Então, eu já comecei a me dividir ali em rádio. E fomos tocando. Aí, no comecinho de 83, nós transferimos as rádios dali de cima, porque era um ponto comercial muito ruim. Não é que estava no centro da cidade, mas para emissora de rádio, para chegar, estacionar, subir. E depois tem que ser um pouco independente. Né? Aí no edifício não tinha como expandir. Era duas rádios lá em cima. Não que as salas eram pequenas, as salas não eram, só que foram feitas para o início das rádios. Só que começou a crescer, começou a ter mais gente, aí começou a dificultar. Aí o Flávio Coelho e o Rudi Bauer adquiriram uma casa na rua Carlos Jansen. Isso fica ali no lado da retífica de motores Correia. E a gente transferiu as rádios para lá. Modificamos a casa toda. Ali naquela região da Ponte do Tamarindo. Sim, logo de um lado da Correia tinha uma casa antiga, a gente modificou e fizemos as duas emissoras de rádio lá. Na parte de baixo a AM e na parte de cima a FM. Mas tudo novo. Foi contratado uma empresa para fazer estúdio, foi tudo feito novinho. Isso no começo de 83. Em julho de 83, a grande enchente de Blumenau, a gente perdeu as duas emissoras. Equipamento zerado. Tudo. Foi equipamento. Aí, os equipamentos a gente conseguiu tirar, por quê? Porque fomos tirando da parte de baixo, que era a primeira porque a parte de baixo, onde era a Rádio Blumenau, ela era mais baixa que a estrada. E nós tínhamos preocupação, porque nos fundos tinha uma madeireira, com um muro muito alto e já estava cheio de água, nós não tínhamos água ainda. E a gente com medo daquilo. Quando foi em determinado momento, aquele muro cedeu, rapaz. E acabou com o resto, mas nós conseguimos tirar a grande parte, só que não tínhamos onde trabalhar. O que aconteceu? A rádio precisava ficar no ar. Aí a gente contou com o apoio do próprio dono da retífica do motor Correia, não me lembro o nome dele, só sei o nome da esposa dela, dona Norma, que cedeu a varanda da casa dela, que ficava na frente da rádio, para nós transmitir de lá. Os nossos locutores transmitidos lá. E a Kremer, que naquela ocasião falava que eles tinham uma energia que não caía, porque estava todo mundo sem energia, eles trouxeram um fio pela rua Carlos Jansen, desde a Kremer até ali, para que nós continuássemos no ar. É por isso. Diga-se de passagem, que foi a única emissora que ficou no ar. Eu ia dizer isso, porque o Hamilton, Antônio, se orgulha, e com razão, desse trabalho que a Blumenau fez naquela época, né? E nós tínhamos um técnico de rádio, que infelizmente faleceu logo em seguida, novo, o Walter Dennis Schmidt. Sabe como que ele testava para saber? Porque nós, depende do volume de água, nós íamos perdendo os telefones. Aí começamos a avançar nos telefones da vizinhança. E ele ia na caixa, ele, para não ter equipamento, ele botava o dedo e se ele sentia que dava aquele 12 volts, ele engatava ali e nós continuávamos falando. E assim foi, cara. A noite toda virou aquela noite, virou outra noite e nós ali. Foi um trabalho árduo, mas graças à ajuda do seu Correia lá, que desculpa, mas não lembro do nome, mas da dona Norma, que é sua esposa, que nos deram aquele apoio, até de comida, mas chegava comida, o pessoal trazia com bateria e tal, para a gente poder ficar no ar. Pois é, então além da Rádio Tropical, da Rádio Blumenau, você depois, mais tarde, gerenciou a Rádio Unisul, né? Na verdade, daí, o que aconteceu? Aí fomos em frente. Em 83, botamos as rádios ali, aí o jornal foi vendido em 85, e a Rádio Blumenau ficou com o Jornal de Santa Catarina. E eu saí com o Flávio Coelho, com a Rádio Tropical, e colocamos aqui na rua, na rua Itajaí, número 2, no lado da Vale, que é a antiga Vale. A entrada da cidade. A entrada da cidade, onde que o Flávio Coelho tinha um prédiozinho ali. Ali nós colocamos a emissora, a Rádio Tropical, e começamos a tocar só a Rádio Tropical. Só um parênteses, Celésio. A Rádio Tropical, né, que FM. Hoje é a Rádio Menino. Isso. Mas um detalhe, o FM
chegando, né? Era uma era e naquele sistema, naquele estilo de programação, era única. era os temas única, mais né? clássicos, né? Tocava música não sertanejo, aliás, quem botou a primeira música sertaneja em emissora de rádio Em FM. foi eu, e o locutor era o Natanael Oliveira. Natanael de Oliveira, né? Sim, né? Tá comigo lá na CBN. O Natanael foi o primeiro apresentador de música sertaneja em AM. Porque se falava naquela época que o sertanejo, gaúcho, música brega não caberia no FM, era sinônimo de elite, né? De fato, a gente mantinha horários, né? No período da manhã e no período da noite, alguém gosta de escutar. E aí, em 90, aí fomos até 90. Aí o Flávio Coelho começou a viajar muito, é uma pessoa que viaja muito. Ele chegou a presidir a Santur, Sim, né? a Santur, Flávio. Aí ele vendeu a emissora de rádio em 1990 para o Narval Souza, né? Que comprou junto o Viena Park Hotel, meu vizinho aqui, né? E aí eu não ia ficar, porque o Narval Souza tinha uma estrutura da menina de Camboriú que tocava essa aqui tranquilamente, até com mais folga do que a gente. Então eu saí e fui lá trabalhar com Carlos Alberto Rossi, na CBN. Na época era, hoje a CBN, na época era Unisul, né? Unisul, Na época ele tinha a FM. Tinha a FM que era... Ainda era difusor. Cidade Jardim? Cidade Jardim, exatamente. Antes era difusor, depois virou Cidade Jardim. Não, ele tinha, a difusora era a AM, que hoje é Itaberá. Ele comprou a União, que hoje é Globo. E a CBN, na verdade, transmite em FM, que naquela época eu acho que era Cidade Jardim FM. Cidade Jardim. E era na Rua 7 ali, onde que tem aquele turismo ali. Isso. E aí eu trabalhei com o Rossi um ano em alguma coisa. E disse, eu vou sair da rádio. Aí disse para o Rossi, Rossi, eu vou tentar fazer outra coisa. E rádio não é do meu, porque eu sou administrador da empresa. E aí saí. O curioso é que eu estou lá na Rádio Fronteira há tanto tempo e, coincidentemente, no dia em que eu retornei, que eu fiquei fora um ano, acho, na Clube também, você estava servindo um bolo para os colegas de despedida. Saí né? Tinha uma equipe boa ali, sabe? Não era por equipe, não era por apoio, mas eu, na verdade, eu precisava fazer outra coisa, opção. E eu fui fazer, né, outra coisa. Fui abrir o história de representação, comecei a trabalhar e tal. Mas aí fui tomar um café lá naquele Shopping Beira Rio ali, e me encontrei com o saudoso Galo, né? O Sestrem, que chamava a gente de Galo, mas o Galo era ele. E aí ele disse, Galo, por que tu não volta para a rádio? Eu disse, mas não quero mais voltar para a rádio, cara, não é possível. Mas daí a conversa desenvolve a conversa, tomando um cafezinho, eu disse, olha, a única rádio que podia ser que eu voltasse a trabalhar seria a Rádio Blumenau. Eu trabalhei por lá, passei por lá, acho que a rádio está precisando de uma... E isso na gestão da família Sáquio, né? Sim, agora na gestão da família Sáquio, porque a família Sáquio tinha recém adquirido a rádio. Sim. E na aí, época estava lá quem? O Nélio Cavaco? O Nélio Cavaco. Também de saudosa memória. Também de saudosa memória. Daí estava lá o Ayrton Floriano. Do jornal Voz da Razão. Do jornal Voz da Razão. Aliás, ele assiste muito esse programa. Um abraço ao Ayrton. Um abraço ao Ayrton, porque foi o Ayrton, na verdade, que fez a ponte. Aí o Ayrton falou para o Betinho, Betinho, o Celé diz que trabalha na Rádio Blumenau, a única rádio que eu trabalho. Aí o Betinho marcou um almoço, a gente conversou, acertou, fui bem recebido, acho que foi uma boa para mim ir para lá, para a rádio, voltar, porque tive um apoio muito grande do Betinho, da família Sáquio, e do Luiz Alberto, que era o administrador financeiro. Ali Salésio foi, eu acho que mais tempo que tu ficasse, né? Sim, foi mais tempo que fiquei lá. Fiquei 8 anos. Mas até 2005. Né? Mas aí teve um detalhe que a gente estava deixando passar. Tu fosses também na Rádio União FM, uma época. Sim, na União FM eu fui de 90 a 97. 90 a 97. Assim que eu saí do Ross, eu comecei a trabalhar, mas logo em seguida o pessoal da FM, que era o César Grau, me chamou para conversar e tal, ele era um dos administradores aqui da Artex, começamos a conversar e deu certo, eu fui para lá, fiquei 7 anos lá, fiquei até 96. O curioso é que você esteve em frentes veículos de comunicação, sim, sim, mas bem distintos um dos outros, né? Sim,
A FM da União era mais gospel, mais música, né? E eu comecei a dar uma mexida também, botar mais música. Pois é, mas aí tem esse estilo mais, digamos assim, de uma Mais programação religiosa. elitizada e religiosa, aí mais popular, como foi o caso da Rádio Blumenau. Sim, é. Enfim, Então, o estilo era completamente diferentes, né? E a gente tinha que lidar com isso, né? era uma época que havia um apelo maior do público ouvinte em relação a hoje. Você acha que desmistificou mais com a presença da televisão, inclusive a cabo, internet, essas coisas? Televisão, a cabo, internet, isso acabou bastante com as emissoras de rádio. Naquela ocasião, vou te dizer que a gente precisava ser muito criativo para manter a rádio em pé. Porque todo dia tem que fazer um negócio diferente. Vínculo noticioso. Em AM eu sempre achei que a AM, ainda continuo achando hoje, a AM tem que ser forte e noticioso, senão não ganha, não vai ganhar nada. Por quê? Porque a FM tem um som muito melhor, né? Se bem que agora, né, dizem que vai melhorar. Que melhorar agora, que as AM podem transmitir em FM, como já tem aí. Celésio Adriano já está me fazendo sinal que estamos sobre a hora. Fora a comunicação, você atuou em outras áreas. Já falou da Artex, um serviço que você montou de representante comercial. Outras coisas. Você é natural daqui? Eu sou natural daqui da Garcia, por sinal. E sempre vivi aqui. Estudou aqui na Estudei região? no Celso Ramos, fui um dos primeiros alunos do Colégio Celso Ramos. E depois dei aula no Celso Ramos. Olha só. Eu, na verdade, ali também, o que aconteceu? Ajudava na administração da paróquia, né? Da igreja, Nossa Senhora da Glória, lá dentro, em que era comandado, na ocasião, pelo padre Bertolino Silveira, que também já faleceu. E ele me convidou para dar aula lá no Celso Ramos. Técnicas comerciais. Naquela época existia técnicas comerciais. Tinha isso também, né? O que era técnicas comerciais? Ensinava a fazer um contrato, fazer uma nota fiscal, fazer um pedido e assim vai. Uma promissória. E eu dei aula 2 meses. Daí um dos nossos diretores de noturno, porque ali ele tinha o diretor-geral, o diretor matutino, vespertino e o noturno, que na verdade era o diretor de disciplina. Aí o cidadão adoeceu, o que estava à noite, ele me convidou, eu fui, fiquei lá de 73 a 80. Celésio, quero te agradecer, sei que tem muito para contar aqui, né? E por isso nós vamos voltar uma outra ocasião para a gente separar esses casos e daí fazer conforme a época, né? Quero te agradecer, né, pela presença aqui no programa. Nossa, eu que agradeço a visita, estou à disposição, né? Gostaria realmente de conversar mais vezes, não só pela TVL, e agradecer aos ouvintes que estão nos assistindo pela TVL. E estamos na Garcia ainda. Aposentado e curtindo a família. Aposentado e curtindo a família aqui na Garcia. Celésio Bernes foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.